Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Sou a professora Elisa, de português, e hoje vou auxiliar o 8º ano D da Escola Municipal Domingos Fugli. Estamos na semana 2, ou seja, segunda semana de agosto, de 9 a 13, ok? Faremos hoje a correção da semana 1, das atividades da semana passada. E eu vou deixar algumas atividadezinhas para vocês essa semana também. Estamos na apostila Universitário Use, livro 2, correto? Muito bem, deixei um recadinho para vocês aqui, ó. Segunda-feira é dia de português, certo? Muito bem. 8º ano D. Farei a correção das atividades destas páginas aqui, ó. Tá tudo explicadinho aqui para vocês. E vou pedir para resolver as atividades destas páginas aqui. Correto? Então, primeiro a correção, depois eu explico sobre as atividades. Combinado? Vamos lá. Então, vocês leram um romance de aventura em 2 partes aí, né, na apostila, sobre o Robinson Crusoe, certo? Esse texto demanda uma leitura bastante atenciosa e é normal que talvez vocês estranhem um pouco do vocabulário. Também é necessário que algumas palavras que vocês não compreendem totalmente o significado, vocês procurem o significado delas ou no dicionário ou pela internet, certo? Para ler, ó, ou melhor, sobre a leitura, lá na página 27, a continuação é bastante longa, então demanda uma leitura aí de mais de uma vez, tá? Muito bem, a interpretação de texto é essencial, combinado? Então vamos lá. Então, vocês leram a primeira parte do texto na página 26 e na página 27 nós temos o Explorando o Texto e 3 questões, correto? Primeira questão, de que maneira o pai julgava a atitude da personagem Robinson Crusoe de querer se aventurar? Como é que o pai considerava a atitude? Então, ele considerava louca a atitude de abandonar a proteção do lar para correr o risco de viver toda a sorte de miséria. Pessoal, essa resposta eu tirei com algumas palavras do texto, certo? Você pode ter respondido algo parecido com as suas palavras. Por exemplo, o pai considerava uma atitude louca abandonar a proteção do lar para viver aventurescamente, certo? Ou para viver muitas aventuras, tá? Ou para se aventurar fora de casa. Combinado? Muito bem. Pergunta número 2 é pessoal. Você concorda com a opinião do pai da personagem? Se sim, sim. Por quê? E se não, não. E por quê? Ok? Muito bem. O que você imagina que vai acontecer na história? Robinson vai desistir de se aventurar? Por que você acha isso? Também era uma resposta pessoal. E eu deixei aí uma provável resposta possível, tá? A personagem provavelmente não vai desistir. E o trecho revela diferenças, né? Esse trecho que a gente leu revela diferenças entre a opinião do pai e a do filho. E leva a deduzir que o filho acaba não aceitando a sugestão do pai, certo? Muito bem. Na sequência, já tem a continuação do trecho na página 27. Na página 28, tem toda o texto, né? Ela é inteirinha com o texto. E o trecho termina na página 29. E na página 29 já tem a primeira pergunta do Explorando o Texto. Copie do trecho
que está aí abaixo. Uma palavra que revela de que a mãe de Cruzoé é contra a aventura do filho. Então, é a palavra indignada. Pessoal, vocês do 8º ano, que vão estar corrigindo essas atividades, é essencial que a apostila esteja junto com vocês. Combinado? Agora estamos na página 30, questão número 2. Que acontecimento do texto tem relação com a expressão popular marinheiro de primeira viagem? O fato da personagem aceitar o convite para fazer a sua primeira viagem marítima. Faltou A aqui, pessoal, tá? Erro de digitação aí. Muito bem. Marinheiro de primeira viagem da personagem. Combinado? Continuando. Agora é para copiar do texto a frase que marca o início da formação da tempestade. Bem legal o texto, tá? Começa aqui, ó. Abre aspas, sempre quando você vai copiar algo que não foi você que escreveu. Apenas o navio saiu do rio Humber, refrescou o vento e o mar começou a engrossar furiosamente. Começa aí a narração, tá? Da tempestade. 4. É para você reler os parágrafos 3 e 4 do último trecho e responder. Que sentimentos, emoções o narrador expressa nesses parágrafos? É que é aquela parte da tempestade. Ele expressa terror, desgosto, arrependimento com tudo que ele passa no mar, né? Assombro, medo, receio e angústia. Certo? Esses são os sentimentos dele. Palavras do texto também, tá? Questão número 5. Agora vai reler os parágrafos 5 e 6 e responder. É possível afirmar que há uma relação entre a caracterização do clima, ou seja, a tempestade, né, que é provocado pela tempestade, e a maneira como o narrador se sentia? Claro, gente. Quando a tempestade tem início, o narrador revela que sente medo, pavor, certo? Terror. Tudo que está aí na questão número 4. Conforme a tempestade cessa, ou seja, diminui, a personagem Cruzoé também vai se acalmando. Correto? Muito bem. Continuando. Questão número 6. Que palavras e expressões descrevem a paisagem após a tempestade? O vento caiu, o mar amainou, quer dizer, acalmou, limpou o céu, sol radiante e brisa fagueira. Eu fui pesquisar fagueira, ok, pessoal? Meiga, serena, amena. Ok? Muito bem. Letra A dá 6. Transcreva as palavras e expressões que revelam a maneira como a personagem se sente ao término da tempestade. O que o Robson relata aí, né, no texto? Ele fala, dormi bem durante a noite, né, porque é para eu transcrever as palavras e expressões, tá? Livre já do terrível enjoo, cheio de coragem. Combinado? Por isso que eu pus barras, tá, pessoal? Muito bem. Letra B dá 6. Imagine que o narrador do texto relatasse o que ocorreu da seguinte maneira. Para imaginar, e ele colocou aí pra gente, ó. Robinson Crusoe sentiu angústia, medo e receio durante a tempestade. Quando ela terminou, ficou bem. Ok. Pergunta. Qual dos trechos representaria melhor a cena da tempestade e as emoções de Crusoe? O trecho original, gente. Claro. O trecho do texto, aquele que você leu primeiro. Por quê? Porque ele traz os elementos mais concretos a respeito do acontecimento, estabelecendo relação entre os sentimentos da personagem e os fatos. Certo? Quando você lê o trecho original, você consegue se aproximar, né, do personagem e sentir realmente que ele estava daquela maneira. A nova proposta, qual que é o problema da nova? É vaga. Não é explícita e não dá, assim, ela não provoca o mesmo medo, né? O leitor não consegue entender, né, no mesmo teor o medo que a personagem sentiu naquela hora, certo? Então, a proposta é vaga, não explicita o que dá medo ou provoca angústia.
Tudo bem? Muito bem. Letra C da 6. Caso você fosse escrever uma cena parecida, qual das duas maneiras escolheria para causar emoções ao leitor? Ah, gente, também é pessoal, mas eu escrevi aí. Uma cena bem próxima à original, pois envolve o leitor de maneira mais efetiva. Acabei de explicar. Além de fazer com que ele visualize e imagine melhor a cena. Correto? Muito bem. Na sequência, temos as questões da página 31. Então, ela começa na 30, trecho 1 e trecho 2, tá? E a pergunta A da 7 está na 31. Pergunta A. O emprego dos verbos deu dinamismo à narrativa? Ajudou a construir a atmosfera de incerteza na qual a personagem imergiu e contribuiu para descrever a retomada da calmaria? Porque esse tipo de recurso é importante na narrativa de aventura. Por quê, gente? Porque nessas histórias, narrativas de aventura, por exemplo, a ação que acontece na história, a ação mesmo, os movimentos, as coisas, vamos dizer assim, é fundamental. No trecho, são descritas ações da personagem e até mesmo do mar. Vocês releram o trecho 1 e 2 aí, tá? Isso possibilita o movimento do texto e dá a ideia de como os acontecimentos se desenrolaram realmente, como se você estivesse lá, tá? Muito bem, letra B. As locuções adverbiais destacadas em verde, no trecho 1, demonstram que a sequência dos acontecimentos se dá no período de um único dia, de algumas horas. Qual é a duração dos fatos no trecho 2? Os acontecimentos ocorrem como? De um dia para outro. Ok? Continuando ainda na página 31, nós temos a questão 8. Copie do texto, desde a primeira parte, no mínimo, 2 trechos em que o narrador faz antecipações. Ele antecipa o que vai acontecer no futuro. Tá? Então, eu deixei alguns trechos para vocês, tá? Não sei se eu já expliquei, mas esse colchete aqui, ó, com as reticências ou os 3 pontinhos, quer dizer que tinha coisa antes. E quando ele tá no fim, faltou um ponto aqui, tá, pessoal? É porque tinha mais coisas depois. Combinado? Então, eu deixei alguns trechos aqui para vocês. Vejam se os trechos que eu deixei para vocês bate com o de vocês. Sim? A questão número 8 ainda tem a bolinha verde. Essa bolinha aqui, ó, é uma pergunta. O que o recurso da antecipação, usada pelo narrador, provoca no leitor? Que provoca o quê? Provoca interesse e envolvimento do leitor sobre o que será contado depois. Essas antecipações criam um suspense que prende o leitor. Certo? Muito bem. Pessoal, eu vou encerrar a primeira parte do vídeo aqui. Tá faltando só a questão 9 para a gente responder e para eu explicar as atividades dessa semana. Correto? Então, vou finalizar a primeira parte do texto. Perdão, do vídeo aqui. Eu já volto. Ok? Tchau, tchau.